Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui professor Paulo Silva. Hoje nós vamos com um vídeo sobre a época da escravidão, tá gente? Que é um tema que nós estamos estudando lá na Escola Lorena, uns alunos do 7º ano, mas vale também para os alunos do 2º ano do ensino médio, tá bom? Tá? O livro que eu estou utilizando é o livro História, Vontade de Saber História, no caso, que é de Adriana Machado Dias, Keila Greenberg e Marco Pellegrini, tá bom? E aí tinha um texto bastante interessante, né? Bastante ilustrado, né? Por sinal, que fala sobre os quilombos, né? Muito interessante aí, como eles fazem uma reconstituição, como seriam os quilombos, tá? Que seria tipo uma reconstituição da África e tal, né? Muito legal, tá? Enfim. E aí tinha uma pergunta, né, no final do texto, né, uma pergunta que dizia assim: além das fugas e da formação de quilombos, quais as outras formas de resistência africana à dominação portuguesa, tá? Então aí você iria procurar no texto, obviamente, algo que não tinha a ver com os quilombos, né, porque está deixando bem claro na pergunta. Então o que era a resistência dos escravos, né, desses negros escravizados, que não era quilombo, tá? Então basicamente seria o quê? Preservação dos costumes da sua terra natal, né? Então as danças, que a gente chama de dança afro de hoje em dia, os cantos, né? Geralmente usando palma, né? Muitos desses cantos acabaram sendo introduzidos também depois na capoeira, né? Que é um patrimônio imaterial da nossa cultura, tá bom? Então esses cantos cantados em roda, batendo palma, deram origem a vários ritmos musicais também futuramente, samba de roda, né? Enfim. E a própria capoeira, como eu falei, tá? E outros ritmos musicais, outras danças, não é? O jongo, o maculelê, né? Puxada de rede, todos esses têm uma ligação com essa ancestralidade africana, tá bom? Que foi mantida como uma resistência cultural à dominação dos brancos, tá? Lembrando que, né, muitas vezes era mais fácil você fazer o jogo do opressor para que você tivesse algumas regalias dentro do sistema, né? Que é o que é muito falado, que é falado no livro Escravidão, volume 2, que eu estou lendo agora, do Laurentino Gomes, tá? Enfim, eram formas que eles tinham de resistir, tá bom? Não estamos aqui para julgar se isso era o mais certo, se era o mais errado. Eram as formas que eles tinham naquele momento de sobrevivência, era a palavra certa a se usar, tá bom? O que mais, gente? As crenças, né? Então, obviamente que o candomblé, né, que foi uma religião criada no Brasil, mas com fundamento lá na África, né? E foi uma forma de resistência, tá? Então aí veio um sincretismo religioso, né? Você lembra da mistura do candomblé com a pagelança, tá, gente? Com o catolicismo que dá origem ao catimbó, né? Como a gente fala. E quando você mistura o candomblé com o catolicismo, você tem a Umbanda, né? Que foi criado alguns séculos depois. Enfim, são todas formas de resistência. O próprio candomblé, né? Que ele foi criado no Brasil, mas com o fundamento lá na África, né? Então você tinha uma crença, por exemplo, em Oxóssi, né? O orixá da caça, lá da África. E aí que chegou no Brasil misturou a crença do Oxóssi com a crença da Oxum, a deusa das águas doces, né? Com a crença de Iemanjá, aqui no Brasil sim, com a ideia das águas salgadas, com o próprio Oxalá, que é como se fosse o maior de todos os orixás, e todos os outros que vieram depois, tá? Tá bom, gente? E aí eles tinham e colocavam tudo isso num lugar só, né? Coisa que lá na África não havia. Lá na África você tinha culto de um determinado orixá por região ou por cidade, tá? Então aqui no Brasil juntou tudo e aí deu origem ao candomblé aqui no Brasil, tá bom? Então essa foi também uma outra forma de resistência à opressão do branco, à opressão dos portugueses, tá bom? E eles conseguiram manter isso escondido, né? Só que de forma muito mais simples do que o que se tornou hoje em dia, né? Hoje em dia as regiões africanas elas são muitas vezes luxuosas, né? Exigem dinheiro, tá? Na época não, era tudo muito simples porque não se tinha muita coisa. Muitas vezes escondiam as oferendas da religião afro num altar católico, que era a forma deles manterem, né, algum vínculo com o passado deles, né, com a África, tá? E aí esse sincretismo que eu comentei, né, da Umbanda, né, que São Jorge poderia ser, né, nessa visão do sincretismo Ogum, né, que são coisas completamente distintas, né? São Jorge é um santo católico, Ogum é um orixá, né, um santo africano, então.
E aí eles mantiveram dessa forma escondido, né, dentro do sincretismo. Lá na Bahia, nos terreiros antigos, ainda se tem. Você vai lá, você percebe que ainda tem essa herança do sincretismo. Não que eles façam sincretismo hoje em dia, né? Mas eles têm essa herança do sincretismo. Então, onde está lá o quarto, por exemplo, de um determinado santo, tem o nome do santo católico, que era uma forma que eles tinham de enganar, burlar, né? O preconceito e toda aquela perseguição que tinha naquela época a tudo que era dos negros, né? Tudo que era dos escravizados, tá, gente? Tá bom? Então, eles faziam uso do sincretismo, tá? Então aí ficou, né? Então muita gente associa uma coisa com a outra, mas é bem diferente, tá bom? Certo? Uma outra forma que eles tinham de manter, né, gente, essa lutar contra a opressão do branco era como? Era destruindo as ferramentas da fazenda, né? Porque eles obrigavam eles a fazer isso, né? A trabalhar e ganhar só um prato de comida quando tinha, queimando plantação, e agredindo os senhores, né, que era apelar para a violência, tá? Tá bom? Então eram atitudes que eles tinham como para se defender da opressão do branco, tá? Que era uma forma mais, vamos dizer assim, mais agressiva, mais direta, e que muitas vezes não tinha resultados práticos a longo prazo, mas naquele momento era uma forma que ele tinha de conseguir fugir para um quilombo, né? Enfim, para conseguir a sua liberdade de alguma forma, tá bom? Certo, gente? E tudo isso foi forma de resistir à opressão. O próprio banzo, né, que é tipo uma depressão africana, se recusar a comer, se recusar a ter filhos, eram formas de resistência, mas resistências que, o que elas iam fazer? Elas iam fazer mal, né, para o escravizado, né? Principalmente a questão de não se alimentar, principalmente a questão de você se entregar para a tristeza, né, que era o banzo, que é a depressão, né? Só que no caso dos africanos. Então tudo isso era forma de resistir, porque ele daria prejuízo para o senhor, né? O dono dele, né? Entre aspas, que cuidava dos interesses dele e não estava nem aí para aqueles africanos que eram vistos como máquinas, né? Como mercadorias, né? De muitas formas, tá, gente? Tá bom? De certa forma, a cidade ela era um espaço que esses africanizados, ou desculpa, esses escravizados, eles tinham um pouquinho mais de liberdade, né? Porque eles poderiam exercer algumas profissões de carregador, de vários tipos de coisas, né? Ou, no caso das mulheres, as vendedoras de rua, que tinham uma possibilidade maior de uma resistência do que lá no quilombo, né? Lá na fazenda, tá? Eles, dentro do sistema, eles iam juntando dinheirinho para conseguir comprar sua carta de alforria. E muitos conseguiram fazer isso, tá? Como está sendo passado nessa novela das 6 agora, né? Do Dom Pedro II, tá? Tá bom? Então muitos eram livres porque tinham comprado sua carta de alforria em algum momento, ok? E aí entram as irmandades negras também, né? As uniões que tinham entre o catolicismo e essa ideia do sincretismo, como eu falei. Muita gente que vive na Bahia e que veio de lá para cá é de religião católica e é de candomblé, porque é essa herança africana que ficou no Brasil, a forma que eles tinham de esconder essa religião, né, o candomblé, era você frequentando a missa. Então eles mantiveram essa tradição. Aí você diz, ah, mas professor, isso não está certo. Não tem certo nem errado quando se trata de crença, né, gente? Cada um acredita no que quer. É aquilo que está no coração de cada uma das pessoas. E não estamos aqui para julgar isso. Só estamos para reportar o que de fato ocorreu e ainda ocorre com relação à resistência dos grupos de herança afrodescendente no Brasil, tá bom? Que somos todos nós, queiramos ou não. Tá tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, compartilha o vídeo, dá uma força pro professor, tá bom? A gente sempre lembrando que o professor vai ficar muito contente se você chamar mais pessoas para assistir os vídeos dele, né? Se inscreverem no canal, tá bom? E ativar as notificações para toda vez que o professor postar um vídeo novo, você saber ir lá e assistir e aprender, tá bom? Então espero que vocês fiquem bem e até uma próxima, se Deus quiser.